Olá, meu irmão, olá, meu ouvinte, você que está conectado agora nesse momento via celular, via computador. Estamos no nosso canal, no Instagram, o meu arroba é Eliezer Bertalho, Eliezer M. Bertalho, e no YouTube está PR Eliezer Bertalho. Estamos também lá na página Semeadores da Palavra, é a página aqui do nosso tabernáculo. E o intuito de hoje é estar meditando por mais um tema. Pela graça de Deus, eu venho dizer para os irmãos de coração aberto que todos os temas aqui meditado é com base no meu entendimento e em tudo que eu tenho estudado sobre esta palavra. Talvez vá de contra aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem aprendido, mas pegue sua Bíblia, medita cada escritura aqui que eu vou estar falando, tire suas próprias conclusões. Antes de mais nada, peça a graça de Deus e não quero que você tome como uma afronta. Eu sou seu irmão em Cristo Jesus, te considero cada um de vocês, seja qual for a religião, meus irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. E creio que um dia estaremos em um só reino e em um só povo. Então, meu intuito não é confrontar, meu intuito é esclarecer a fé que eu tenho crido até aqui. Amém? E o tema é um pouco polêmico. O tema é: mulher pode pregar? E para que nós podemos compreender o contexto, eu já ouvi vários pastores, teólogos dizendo algumas das suas posições no mundo hoje onde é o mundo das mulheres, não é verdade? É o tempo, é a era onde a mulher está quase dominando, né, o mundo. E eu queria, antes de ler Coríntios, antes de ler Timóteo, eu gostaria de buscar o fundamento lá da mulher, onde ela foi criada, para começarmos a compreender se a Bíblia nos dá uma linha de raciocínio ou se ela não dá. As pessoas têm indagado, mas só fala em tal escritura que não pode. Então é raso. Fulano de tal era assim, fulano de tal fazia assim. Agora, medite comigo. Vamos começar lá do princípio. O princípio da mulher está em Gênesis. Para nós compreendermos em Gênesis no capítulo 2, eu marquei aqui porque são muitas escrituras. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18. Gênesis 2, a partir do 18 até o 22. E disse-lhe o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Fazer-lhe uma adjuntora que esteja como diante dele. Agora, se você buscar a palavra adjuntora, adjuntora é uma pessoa auxiliar. Como eu aqui do tabernáculo sou um pastor adjunto do nosso amado pastor Aldenício. Então eu estou aqui para auxiliá-lo. Então a mulher, ela serve para auxiliar o marido em sua casa. Quando o marido sai, a autoridade fica para ela. Quando os dois estão, a autoridade é do homem. Isso, irmãos, mediante a Bíblia, tá bom? Havendo, pois, o Senhor Deus da, formado da terra todo animal do campo e todas as aves do céu, os trouxe Adão para este ver como lhes chamaria. Agora, vamos pegar cada detalhe dessa escritura. Deus, ele não chamou, ele não criou Eva e falou assim, olha, vamos decidir junto com Adão os nomes. Ele chamou Adão, falou, decide qual é o nome. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Então o nome do leão, o nome de todos os animais do campo, veio por Adão, não por Eva.
Ele, Deus deu autoridade a ele para exercer aos animais e à terra. Teve todo o domínio. Tá bem? Adão pôs os nomes de todos os gados e as aves dos céus, e todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E na costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e trouxe-a a Adão. Agora sim. Então vamos lá. Adão veio do pó da terra, como os animais. E por que que a mulher não veio do pó da terra? A mulher veio de Adão. Ela veio do homem. Veio da carne do homem para ser adjuntora do homem. Agora, vamos lá voltar para João, no capítulo 13. Olha o que diz em João, no capítulo 13, irmãos. Vamos chegar nas determinadas escrituras, vamos seguir cada ponto, tá bom? João, no capítulo 13, no versículo 16. João 13, 16. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Não é o servo maior do que o seu senhor. Então, seguindo ali, irmãos, então, os encargos e as autoridades que a Bíblia criou, vamos se dizer, numa empresa, eu esqueço o nome que se diz, numa empresa, onde tem ali o dono, o gerente. Então você precisa respeitar aqueles cargos. Se você é apenas um contratado ali, se você é apenas ali um pessoal, por exemplo, de uma empresa que seja de transporte, você é um motorista, você precisa respeitar ali o, o seu chefe ali daquela turma, e o seu chefe ali ele precisa respeitar o chefe dele até chegar no dono, que é o dono de tudo, que ele manda em tudo. Agora, eu não posso fazer esse pular. Eu não posso pular os cargos. Então, seguindo aqui o que diz no capítulo 16, na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. A mulher veio de quem? Ela veio do pó da terra? Não. Ela veio de Adão. Adão veio do pó da terra. Ou seja, a mulher foi criada de Adão. Então, se a mulher foi criada de Adão, a mulher, aqui na Bíblia está dizendo que ela está sujeita ao homem. Amém? Então vamos seguir meditando, com todo respeito a todas as mulheres. Eu não estou vindo com autoritarismo ou machismo, ou qualquer que seja. A mulher tem o seu grande valor na Bíblia e vamos chegar a este ponto. Mas precisamos, irmãos, seguir o equilíbrio que a palavra diz. Não podemos modernizar esta palavra aos tempos de hoje. Dizer, mas porque nós estamos no mundo das mulheres, do feminismo, nós vamos permitir que mulher pregue. Não funciona desse jeito. A Bíblia é bem clara quanto às coisas do Senhor. Amém? Agora, vamos seguir agora em 1 Coríntios 14. Então, buscamos o fundamento da mulher. Agora, antes de entrarmos em Coríntios, mais uma escritura que está em Pedro, 1 Pedro. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 7. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, e não temendo nenhum espanto, igualmente vós,
maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Fala para os homens aqui, adverte os homens, olha, coabitai com elas com entendimento, porque são vasos mais fracos. Agora, meus irmãos, vamos meditando com muita calma. Você ponharia então um vaso mais fraco para ser pastora? Você ponharia uma mulher no púlpito como um vaso mais fraco? Levando agora para o lado da ciência, para o lado, pro lado onde, humanamente falando, sobre a mulher, irmãos, quantos hormônios, quantas mudanças de hormônio, quantas mudanças de comportamento uma mulher não tem? A pré-menstruação, as gravidez, os filhos. Você busca, você que é marido, você que é esposo, você que é mulher, busque agora, humanamente falando mesmo. Eu quero que você, no mundo da medicina, desculpa eu falei mundo da ciência, mas no mundo da medicina, a mulher tem muitas mudanças de hormônio, muitas mudanças de comportamento. Uma mulher, perto dos seus dias menstruais, ela fica estressada ou chorona, ou ao extremo para cima ou ao extremo para baixo, não é verdade? Às vezes fica chorona, melancólica, às vezes fica estressada, explosiva. Quando tem o seu bebê, ela fica muito para baixo, com falta de ego, às vezes. Se olha no espelho, não se sente bem. Mudanças de hormônio todo o tempo. Quando chega a menopausa, aquelas mudanças também de hormônio, de comportamento. Agora, você acha que uma mulher ela teria essa capacidade de ser uma pastora, de trazer a palavra, como as escrituras diz aqui, que ela foi dada como vaso mais fraco, com habitar com entendimento. Agora, mas o mundo aí hoje tem uma pregadora que, olha, irmãos, eu não estou dizendo que essas mulheres, elas são do demônio. Eu não sou ignorante a esse ponto. Elas podem sim ser cristãs, filhas de Deus, mas elas estão equivocadas. Não tem pastora na Bíblia. Não existe o termo pastora. Mas a fulana de tal profetiza. Ó, irmãos, eu creio que em Joel 2, no capítulo, Joel no capítulo 2, versículo 28, fala um pouco sobre isso, mas lá fala de profetiza, se você buscar a palavra profética, palavra de profecia, é uma direção dada por Deus de momento. Eu não discordo de uma mulher receber o dom do Espírito Santo para falar em línguas e para profetizar no momento adequado do culto. Agora, para usar de autoridade num púlpito para ensinar, aí estaria contrariando a palavra de Deus. Estaria contrariando a palavra de Deus. Então, esses achadinhos que os teólogos acham para satisfazer o mundo e o sistema religioso de hoje, ele não funciona, irmãos. Primeiro aos Coríntios agora, no capítulo 14, no versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas esteja sujeita, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus maridos, porque é indecente que a mulher fale na igreja.
Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Aí segue aqui falando se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que essas coisas, olha bem isso aqui, irmãos. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, você se considera espiritual? Reconheça que essas coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Agora, dizer que Paulo estava falando para a igreja ali. Agora, mesmo que estivesse agora, irmãos, falando para a igreja ali, eu quero que vocês meditem lá em Malaquias, para você ver que, sim, tem fundamento. Não é só uma escritura que diz isso. Malaquias, no capítulo 4, capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá os corações dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora, o coração dos filhos aos pais, quem somos nossos pais? Ah, nós vemos a descendência de Abraão. E agora, se tratando do povo, lá no Velho Testamento. Agora eu quero que você busque no seu conhecimento bíblico quem foi os nossos pais da era gentia. A era gentia começou em Paulo, em Éfeso. Então, se os nossos corações têm que se converter a Éfeso, nós temos que voltar ao princípio. Nós temos que voltar ao batismo de Éfeso, às doutrinas de Éfeso. É lá que Jesus Cristo deu a palavra original. Dentro desse percurso, irmãos, veio se perdendo até chegar nos dias de hoje. Mas essa palavra diz que nós temos que voltar à fé dos pais. Nós temos que voltar ao princípio. Amém? Então nós vamos agora ler em Hebreus. Hebreus 13, dos capítulo 13, versículos 7 e 8. Hebreus 13, 7 e 8. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai atentamente para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua palavra também diz que passariam céus e passariam terra, mas as suas palavras não passarão. Agora, irmãos, como dizer que o que Paulo falou era de momento? Como que eu vou usar essa esta palavra para dizer isso? Não tem fundamento, irmãos. Agora, eu quero que você abra também em 1 Timóteo, 1 Timóteo no capítulo 2, versículo 9 ao 15, o que que diz lá? Que do mesmo modo as mulheres se atraviem em trajes. Agora, busque a descrição. Primeiro a descrição diz assim, ó, os deveres das mulheres cristãs. Agora eu não estou falando das mundanas. As mundanas elas fazem o que o mundo lhes oferece e a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Agora preste atenção porque às vezes você pode estar você pode estar dando um fruto da sua vida anticristão. Porque quando você vai contra essa palavra, você se torna um anticristo. As pessoas estão procurando, cadê o anticristo? O anticristo é o Papa, o anticristo é fulano de tal. Mas o anticristo já está no meio do mundo há muito tempo, contrariando a palavra de pouquinho em pouquinho, com as modinhas do mundo, com os momentos do mundo, sendo que o mundo jaz no maligno. Agora, o que diz aqui? Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissões de servir a Deus, com boas obras. As mulheres aprendam em silêncio com toda a sujeição.
Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que seja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, salvando-se-a, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade, na santificação. Agora, é bem clara essa escritura. 1 Coríntios 14, 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 9 a seguir, até o 15. Como não tem fundamento? Como é uma escritura isolada? Não existe, irmãos. A palavra de Deus é bem clara quanto a isso. Agora, se você falar, não tem homem que pegue, não tem homem que tome posição, tem muitos covardes, sim, eu concordo. Tem muitos homens dentro dos seus lares que é uma marica e que a sua mulher tem que tomar posição, às vezes, saindo do contraste da palavra porque o seu próprio marido não tem pulso firme e autoridade. Isso é uma coisa. Agora, a mulher usar de autoridade na igreja, irmãos, isso não funciona. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Não adianta. Porque a palavra de Deus é sim, 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 sim ou não, não. Não existe meio termo. Ela não pode dizer em uma escritura que pode, na outra que não pode, na outra que pode, na outra que não pode. Agora, se você basear aqui o Velho Testamento, os velhos rudimentos, sim. No Novo Testamento, o Senhor Jesus em vida cumpriu todos os mandamentos e nos deu um novo mandamento. Amai o Senhor sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Agora, no Novo Testamento tem esse contexto, no Velho Testamento casa com o Novo Testamento e tudo forma a resposta dessa minha pergunta. Mulher pode pregar? Não, irmãos. Mulher não pode pregar. Mulher não pode usar de autoridade sobre um homem. Uma mulher cristã. Agora você precisa reconhecer o que essa palavra diz. É um assunto polêmico. Não quero machucar as mulheres, as chamadas pastoras. Eu não tenho graça para assistir uma pastora. Eu busco a cada dia seguir essa palavra firmemente. Estou muito longe ainda de ponhar isso em prática, essa palavra totalmente em prática na minha vida. Mas todos os dias eu busco a graça de Deus com tudo aquilo que Deus tem me dado, com todas as forças que Ele tem me dado. Agora, não existe esse termo de falar que não tem fundamento. Você precisa dizer, olha, isso é um mandamento da igreja. Isso é um mandamento da igreja. Se você olhar até a igreja católica, não tem um papa mulher. Não tem um papa mulher. Agora, da onde que foi que tiraram isso? Isso é para segurar as pessoas dentro da igreja. As denominações fazem isso. Seja livre, irmãos. Essa palavra aqui é livre. Viva ela com sabedoria. Vá a uma igreja que pregue essa verdade. Não que discorde de algum ponto dela, porque não vai funcionar dessa forma. Eva só precisou discordar 1% e foi pega pelo inimigo. Agora não faça isso. Agora, por que a palavra diz aqui que Adão não foi enganado? Porque, irmãos, Adão pecou consciente. Eva sim foi enganada. A serpente usou de astúcia com ela e ela acreditou por dar ouvido e foi enganada. Ela levou até Adão. Adão sabia que era pecado, sabia que não podia e redimiu Eva quando ele a pecou com ela. A mesma coisa num adultério, quando um casal cai em adultério, a mulher caiu, o homem cai. Quando eles se conversam, eles se perdoam, eles se redimiram e eles se juntaram novamente, aquilo fica para trás. Então foi o que Adão fez. Consciente do pecado, ele pecou ali. Não foi ele enganado. Amém? Vamos ver se tem algo aqui a mais. Em Efésios, no capítulo 4, o que diz em Efésios? Vamos ver. Efésios, no capítulo 4, no versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, não apóstolas.
e outros para profetas, não profetizam. Aqui está falando de ministério, não de dons, é diferente. Não de dons do Espírito Santo. Os dons que caíram lá no Pentecoste, caiu até sobre quem não era nem batizado, como a família de Cornélio. Então são totalmente coisas distintas. E outros para evangelistas, não mulher, e outros para pastores, não pastoras, e doutores, não doutoras, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito à medida da estatura plena de Cristo. Agora, irmãos, ficou bem claro para todos nós, não é verdade? O conjunto dessas escrituras nunca aprovou mulher pregar. Em 1 Timóteo, creio que nós não lemos ainda a escritura de 1 Timóteo, no capítulo 3. Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito para que ensoberbendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, e aqui vem falando dos diáconos. Amém? Agora eu creio que tem alguma escritura aqui do 7 ao 13. Vamos seguir lendo aqui então. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam-se, forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher, e governem bem aos seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Agora, irmãos, meditamos aqui todas essas escrituras e não vimos aqui uma pregadora, uma mulher que seria pastora, ou essa palavra ela estaria tendo contradições. O que eu quero dizer para você, irmão, o homem sim foi dado a autoridade de ser um pastor. Agora, a mulher de um pastor, se muitos acham que ela não tem, que ela não é de serventia, ela é de muita serventia. Porque a palavra de Deus diz que a mulher tola, ela destrói a sua casa com as suas próprias mãos. Mas a sábia, ela edifica. O que seria de um homem sem uma boa mulher do seu lado, lhe servindo como auxílio? Agora, eu sou pastor, estou experimentando muito isso. E eu agradeço a Deus por ter uma esposa cristã, moderada, com modéstia, bem que tenha seus trajes de uma cristã. Isso prega. E outra, um pastor, a mulher, não pastora, mas a mulher do pastor, ela tem que ter qualificações também. Ela tem que estar sujeita ao seu marido. Mas ela tem que fazer um trabalho social também com as irmãs. Eu creio nisso. Uma irmã, aqui a palavra de Deus diz assim, ó, que as mais velhas,
ensinem as mais novas a amar os vossos maridos. Então é dever das anciãs, das mulheres de diácono, das mulheres dos pastores, ensinar as mais novas a amar os vossos maridos. Não usar de autoridade sobre o homem ou pregar na igreja. Agora, irmãos, ou essa palavra seria mentirosa, estaria contradizendo. Agora, não venha usar muleta para satisfazer o mundo. Não venha usar muleta para trazer membros após si, mulherada para a igreja, para encher as igrejas. Se eu tivesse esse objetivo, eu estaria esquecendo todas essas escrituras e convidado mulheres para o púlpito pregar. Mas eu não posso fazer isso. Eu creio que Deus me chamou para pregar a verdade. Agora, podem me chamar de herege ou falar que isso é heresia. Olha, se eu ler a palavra de Deus, tudo que eu li aqui foi a palavra de Deus. Se eu lendo a palavra de Deus, se isso aqui é heresia, então, meus irmãos, aí é cada um com Deus. Cada um verá se terá a sua consciência com Deus e saberás que no julgamento, naquele último dia, tudo que você ouviu estará exposto a você. Você não terá muletas para dizer, olha, eu não ouvi isso, eu não ouvi aquilo, eu não examinei, eu ouvi, mas não examinei. Examine-se as escrituras, porque cuidai nelas ter a vida eterna, e são delas que de mim testificam, diz a palavra de Deus. Agora, não seja arrogante. Mulher sim tem seu dever. Não com ofícios, mas sendo sujeita o homem ao marido, e sendo sábios edificando a sua casa, e lhe dando força, porque um pastor ele precisa ser casado, não existe pastor solteiro. Então a mulher do pastor ela precisa ser sábia também. Amém? Essa é a minha posição. Mulher pode pregar? Não, não pode. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.